Depois de mais de 20 anos, A Fuga das Galinhas ganhou uma sequência pela Netflix, mas aí fica aquela pergunta, será que precisava mesmo dessa sequência? O novo filme é bom? Vale a pena assistir? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, nessa última semana saiu um novo filme da Netflix, A Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets, que é a sequência de um dos clássicos filmes da DreamWorks lá do ano de 2000, que muita gente curtia, pelo menos muita gente que tinha assistido, porque o que eu fiquei sabendo, acho que tem muita gente que nem sabia que esse filme existia, né? Mas eu, por exemplo, era um grande fã desse filme, eu assistia várias e várias vezes, às vezes no mesmo dia, quando eu era criança, né? Então, claramente, eu não podia perder a oportunidade de ver a sequência que foi lançada pela Netflix. E agora chegou a hora da gente fazer aquela review, aquela crítica, aquele veredito pra saber se o filme é bom, se não é, se é melhor que o anterior, se é pior que o anterior, se vale a pena existir essa sequência. Mas uma coisa que realmente vale a pena antes da gente saber desse filme, né, é você se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação de novos vídeos. O ano de 2023 tá acabando, mas ainda dá tempo de conseguir bater a meta de 400 inscritos antes da virada do ano. Vamos conseguir, que impossível não é. Então bora se inscrever aí. E é claro, também deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chamem como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora fazer essa review de A Fuga das Galinhas 2. Bom, vamos falar do que se trata o filme, né, sobre a história, né. Se passa um tempo depois dos eventos do primeiro filme, quando as galinhas fugiram do galinheiro, da granja ali, né, elas se estabeleceram numa ilhazinha, criaram uma nova sociedade lá, né, onde elas podiam viver felizes, livres ali, né, e é focada principalmente na família ali da Ginger com o Rock, né, que eles finalmente oficializaram um namoro ali, um relacionamento, e eles tiveram uma filha juntas, que é a Molly. Só que um dia a Molly acaba indo para um novo galinheiro, onde tem um monte de outras galinhas prestes a se tornarem nuggets, né? Por isso o nome Ameaça dos Nuggets, né? E agora a Ginger vai ter que ir lá invadir esse lugar numa missão de resgate. Vou ser bem direto sobre um detalhe aqui, né? O filme, ele segue bem os moldes do primeiro, né? Tudo bem, é uma questão de uma missão de resgate do que uma missão de fuga, mas ainda assim ele segue bem os moldes ali, meio que a fórmula que o primeiro filme tinha ali, né? Mas o bom é que ele não chega a ser um Ctrl-C, Ctrl-V do primeiro, né? Como algumas sequências acabam fazendo, como por exemplo, sei lá, Homens de Preto ali, que o segundo filme é literalmente o primeiro, só que muda alguns detalhes aqui e ali, né? O filme, acho que ele tem uma boa, ele segue a essência do primeiro ali, né? Ele segue os moldes, como eu falei, né? Mas ele tenta trazer uma história um pouco diferente, um pouquinho mais original também, e um pouco mais ambientado nos dias de hoje, né? Principalmente porque a gente teve um grande avanço na tecnologia ali, um grande avanço na história, e é bom que o filme ele meio que dá esse salto de tempo. Eu não sei se ele dá um salto de tempo exato de quantos anos ali, se é exatamente 20 anos, até porque eu acho que os galinhas não vivem tanto assim também, né? Mas assim, realmente ele dá uma boa ambientada pros dias de hoje. Então, tipo assim, o primeiro filme é bem o molde dos anos 2000 ali, e esse filme é bem os moldes dos anos 2020. Assim, mesmo que ele siga bem a essência, bem os moldes que o primeiro filme tinha ali, né? Talvez ele não soubesse aproveitar tanto quanto o original, né? Porque, então, tipo assim, ele tem um elemento de humor, um elemento de comédia ali também, né? Afinal de contas, se trata de uma animação pra família toda assistir, né? Mas assim, não é tão bom. Não é que as piadas são ruins, elas são boas. Só que elas não têm um humor tão forte quanto tinha o primeiro. Geralmente são piadas um tanto óbvias que a gente acaba só soltando uma risada tipo, ah, que engraçadinho, né? Não é uma coisa, ó, super divertida também, né? Eu acho que tiveram algumas piadas que eles podiam ter feito e não aproveitaram, né? Pra quem seguiu o filme, eu não vou ficar dando spoiler aqui, dando tantos detalhes, mas acho que quem assistiu sabe do que eu tô falando, talvez, né? Pode reconhecer esses momentos aí, né? Fora também a questão de uma certa crítica social, que o primeiro filme tinha uma coisa bem em relação, por exemplo, a uma alusão, por exemplo, a campos de concentração, a trabalho forçado ali, né? É um tipo de coisa que até se repete aqui, porém acho que de uma forma bem mais sutil até, né? Que é, tipo, passa até despercebido do que no primeiro. No primeiro filme a gente assistia quando criança, não notava esse tipo de coisa, aí a gente crescia e vai reparando esse tipo de detalhe, né? Aí nesse filme, a gente nota logo de cara, né? A gente que já é crescido, né? Que era criança quando assistiu o primeiro filme, né? Mas acho que chega a ser bem um pouco mais sutil do que o primeiro filme era. Não é tão escrachado, não é tipo tão direto assim, né? Assim, acho que é meio que até combinando com os tempos contemporâneos também. Tipo, que muitas vezes a gente tá fechado, a gente meio que tá se fazendo de escravo nós mesmos, né? Seja do trabalho que a gente sempre tem, ou das tecnologias que a gente possui, ou às vezes dentro de um relacionamento abusivo ali que às vezes a gente não percebe, né? E a gente não acaba percebendo que a gente tá preso ali também, né? Então acho que esse filme meio que tem essa certa mensagem também.
também, mas eu acho que também não tinha sido tão elaborado quanto foi no primeiro. Coisa que eu preciso reforçar, que eu comentei no vídeo anterior, falando sobre a história do primeiro filme, né, que eu recapitulei toda a história do primeiro filme, que você pode conferir no card aqui em cima, que eu vou deixar pra vocês, é que não é uma sequência necessária, ok? A Fuga das Galinhas não precisava de uma sequência, o filme era bem redondinho, bem fechadinho ali, era perfeito, tinha um final que não precisava, que não deixava gancho, inclusive, né? Então eu acho que dava pra fazer um ótimo filme ali, mas infelizmente Hollywood parece que tá preso nessa ideia de não conseguir fazer histórias novas, não conseguir fazer, ter ideias mais originais ali, né? Então eles precisam trazer de volta filmes antigos, reviver clássicos ali, franquias icônicas do cinema, fazer novas sequências ali, que muitas vezes que não tinha necessidade, né? Então, infelizmente, A Fuga das Galinhas meio que se tornou uma dessas novas vítimas de sequências de filmes que não precisavam existir. Mas não é porque a sequência é desnecessária, que tipo, não tinha necessidade de existir esse segundo filme, que é ruim, muito pelo contrário. A gente tem que saber que tem filmes que, tudo bem, não precisam de uma sequência, mas nem por isso a sequência vai ser ruim, como por exemplo Toy Story 4, né? É um filme que não precisava existir, todo mundo defende que tinha que ter acabado no terceiro, o terceiro é um ótimo encerramento ali, né? Mas o quarto filme é muito bom, né? Não precisava existir, mas é muito bom. A mesma coisa com A Fuga das Galinhas. Eu não acho que chega a ser tão bom quanto o primeiro, eu acho que até não é que dá uma queda na qualidade, né? Mas eu acho que, tipo assim, como eu falei, ele mantém a essência, mas acho que ele não sabe explorar muito bem que o primeiro filme conseguiu, né? Mas ele continua sendo um bom filme, ele é divertido, é pra família toda assistir. Tem essa questão da crítica também que eu falei, que tipo, todo mundo pode perceber, né? Mesmo as crianças, tudo bem, nós não vamos perceber logo de cara, né? Como a gente não percebia quando era criança, quando viu o primeiro filme, mas ela vai ter aquela sementinha que vai ser implantada na cabeça dela e que futuramente ela vai crescer e refletir sobre esse tipo de assunto, né? Então é um filme divertido, é um filme que faz a gente pensar também, né? E é um filme que acho que, tipo, até que continua bem a história, né? Não é numa sequência que estraga a franquia, né? Uma franquia de 2 filmes, né? Mas não é um filme que estraga o filme anterior, não é uma sequência desnecessária que, tipo, meio que se força a existir ali, se força pra mostrar que tem valor ali, né? Não é um filme que, tipo, um forçado ali, como eu falei, né? Ele é muito bom, ele tem os moldes do primeiro, mas e é bem adaptado também. Uma coisa legal também é ver o desenvolvimento dos personagens ali, principalmente os personagens mais centrais ali, como a Ginger. É muito legal ver essa nova faceta dela ali também, né? Essa preocupação que ela tem. Antes ela tinha preocupação com todo o galinheiro ali, né? Com toda a granja, com todas as galinhas ali. Depois ela começou a rever as prioridades porque ela se tornou mãe, mas ainda assim tinha um certo conflito por conta dos ideais dela, né? Não que, tipo, o fato dela ter virado mãe colocou em xeque os ideais. Ela continua acreditando nisso, mas meio que as prioridades dela foram refeitas ali, né? Então é legal, é um bom desenvolvimento, é uma boa história ali também, né? Agora, o Rock, que é o namorado, o marido dela, não sei se oficializaram o casamento, enfim, não importa. O parceiro dela ali, né? Assim, ele continua um bom personagem, ele é bem divertido, mas eu não sei, parece que, tipo, deixaram ele mais bobo do que ele já era, né? Tudo bem, ele era bobo no começo, né? Mas não aquele certo ponto. Ele passou a ser aquele típico pai bobão que a gente vê em vários filmes, em várias animações, em vários desenhos ali, né? Então eu acho que, tipo assim, não é uma coisa que, tipo, estragaram um personagem, mas eu acho que, tipo, deixaram ele mais bobo do que ele precisava. Agora, falando dos personagens novos, que acho que é a única mais... Acho que só são 3 personagens novos também, né? Mas acho que a mais importante de falar é, claro, a Molly, que é a filha da Ginger do Rock, né? Que é uma personagem interessante. Eu acho que ela podia ter um pouquinho mais de espaço de tela, mas é bem legal. Acho que podia ter um pouco mais de desenvolvimento ali. Mas é uma personagem legal, é interessante. Eu acho que ela serve mais pra conta do desenvolvimento da Ginger em si, do que realmente tem um desenvolvimento próprio. Mas uma personagem interessante também, né? Meio que ela serve como a Ginger 2.0 também. Ela também tem os seus ideais ali. Só que enquanto a Ginger pensava no coletivo, a Molly, a princípio, ela pensava na própria liberdade também, né? Embora depois ela foi, né, seguindo os passos da mãe também, né? Só que uma coisa que me incomoda é o típico roteiro, o típico história que eles bolaram pra personagem ali, em relação da personagem da Molly com a mãe dela, né? Que é a típica história do pai ou da mãe que quer proteger o filho dentro daquele casulo ali, né? E o filho se sente reprimido, se sente preso, mas o pai não pode explicar direito, não dá detalhes sobre o que está acontecendo lá fora, fica escondendo detalhes do passado que não deveria esconder, né? E aí o filho acaba desobedecendo. É um tipo de coisa, tudo bem, é uma coisa que tem que acontecer, né? Mas pra história se desenvolver, mas pô, é a mesma história que a gente já viu em várias outras obras, a gente já em várias outras ocasiões ali também. Eles podiam ter feito de uma forma diferente, porque, mano, é sempre a mesma questão, é aquele tipo de situação que podia ter sido evitado, tipo, sei lá, se o filho
parasse e pensasse, nossa, meus pais estão preocupados com isso, talvez eu devesse dar uma investigada, mas tomar cuidado e não me meter em confusão para não correr grande risco. Ou talvez a Ginger pudesse ter pensado, nossa, a minha filha pode acabar se metendo em confusão se eu não preparar ela para isso, então é melhor eu contar melhor para ela do que acontece lá fora, porque senão ela vai se meter em enrascada. Tudo bem, eu sei que eles precisam de alguma coisa pra dar partida na história ali, partida no filme, porque o filme precisa acontecer. Mas eles podiam ter feito de uma forma um pouco mais original. Eles precisam dar uma repaginada nesse tipo de história, porque a velha fórmula que, tipo, os pais não querem que o filho saia dali, né, porque é perigoso, aí o filho simplesmente desobedece porque ele não tem mais detalhes sobre o que acontece, né, ele precisa descobrir por conta própria porque é perigoso. Eles precisam reimaginar um pouquinho esse tipo de enredo. Então o veredito, a crítica, a review final desse filme aqui. A Fuga das Galinhas pode não ser tão bom quanto o primeiro, eu acho que o primeiro continua sendo melhor, mas nem por isso ele é pior, ele é ruim, né? Como eu falei, é uma sequência desnecessária, mas ele é um bom filme, é divertido, é pra toda a família assistir ali, né? Todo mundo vai curtir também, né? E pra quem tem criança pequena que tá conhecendo a partir desse filme, dá pra assistir também o primeiro filme também tá na Netflix, né? Dá pra fazer uma maratona ali, assistir os dois filmes um atrás do outro ali, que é perfeito. E caso você não tenha visto o primeiro filme, não se preocupa, porque porque ele funciona bem sozinho e dá uma recapitulada bem dinâmica ali, né, um pouco antes do primeiro, logo no começo do filme ali, que você dá pra entender muito bem sobre o que se trata a história, né. Ele tem alguns defeitos, sim, ele segue a fórmula do primeiro, mas ele perde um pouco, ele segue a mesma essência, mas ele perde alguns requisitos ali, né, é uma boa forma de adaptar a história para os dias de hoje, mas faltou, tipo, sei lá, brincar um pouquinho mais com o filme, né? Faltou explorar um pouquinho mais a crítica social que o filme podia ter também, né? Mas o filme em si, ele segue bem divertido, é legal. Quem curtiu o primeiro filme pode curtir também muito bem esse, pode assistir sem problema nenhum, porque a história permanece a mesma, não vai estragar, também não vai estragar o primeiro filme, até porque acho difícil uma sequência estragar um filme anterior, né? Mas A Fuga das Galinhas 2 é um bom filme e vale a pena assistir sim, principalmente para quem era fã do primeiro. E essa é mais uma crítica, mais um review, mais um veredito meu. Lembrando que é só uma opinião pessoal minha, eu não sou nenhum crítico especializado, eu só sou uma pessoa que gosta de consumir esse tipo de conteúdo, então eu vou dar minha crítica sincera, falar o que eu curti, o que eu não curti, o que precisa melhorar, o que tá ótimo. Mas e você? Qual é a sua opinião? Você já assistiu esse filme? Deixa nos comentários o que você achou, se você achou legal, se você não curtiu, por que não curtiu, né? Lembrando de sempre respeitar a opinião do outro, porque todo mundo tem direito à opinião, contanto, né, que você não precisa ofender, atacar ninguém ali também, né? E compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã da Fuga das Galinhas, que é fã da Netflix, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra gente bater a meta de 400 inscritos antes do final do ano. E também deixa seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!